Olá, tudo bem? Vocês já se perguntaram coisas do tipo, será que as técnicas japonesas são cabíveis a nós? Quem foram os fundadores do bonsai brasileiro? Qual é o grau técnico, artístico que eles estavam quando saíram do Japão? Foi fazendo essas perguntas que eu decidi fazer uma série de vídeos, mitos do bonsai brasileiro, o que te contaram não é bem assim. E o nosso primeiro mito de hoje vai ser técnicas japonesas à brasileira. E aí pessoal, tudo bem? Então a gente está começando a nossa série de vídeos mitos do bonsai brasileiro, o que te contaram não é bem assim, né? Então para a gente entender esse primeiro item, né, serão 10 vídeos, então esse vai ser o nosso primeiro item, que é bonsai, técnicas de bonsai japoneses à brasileira. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que entender primeiro os fundadores do bonsai brasileiro e todo o seu destrinchar, reconhecê-los e destrinchar também o seu grau técnico quando saíram do Japão. Por que eu falo isso? Porque no Japão existiu, depois do período do shogunato, existiu uma verdadeira revolução no bonsai, nos períodos que se seguiram, né? Tanto no Meiji, quanto no Taisho, quanto no Showa. Então esses períodos foram bastante determinantes e houve em cada período uma evolução muito específica, né? Evoluções específicas de cada período. Então assim, se você saiu do Japão no período Meiji, você vai ter um domínio de técnicas. Se você saiu do Japão no período Taisho, você vai ter outro domínio de técnicas. Se você saiu no período Showa, você vai ter outro domínios de técnicas. Então assim, eu fiz um arranjo, um aparato. Isso também é sobre os estudos dos graus, os estudos das pessoas ali que vieram para o Brasil. Eu estudei um pouco sobre a migração japonesa e desempenharam não só o bonsai, como o ikebana e outras tendências artísticas japonesas, e como isso influenciou bastante, né, na nossa evolução, na evolução dessas culturas aqui, né, na nossa terrinha brazuca, né? Então, o que eu quero deixar claro aqui é que esses estudos, eles colocam as dúvidas e umas respostas que ainda tem muito mais, né, estudos a se fazerem e fomentar muito mais debate para que a gente possa entender cada vez mais e mais a nossa própria formação no bonsai, do bonsai no Brasil. Eu tive alguns trabalhos de pegar textos como do Takeguma Seto, para que eu pudesse ali, a partir daquele ponto de princípio ali, fazer uma pesquisa na história do bonsai no Brasil. Então assim, o primeiro ponto que a gente deve se focar são dois fatores. Os japoneses dividem os dois grupos de espécies de bonsai, a priori, que são Zuki, né? Zoki, né? E Shohaku, né? Zoki e Shohaku. Esses dois grupos, o que são esses dois grupos na verdade? Esses dois grupos nada mais são do que coníferas, né? E plantas de folha plana, né? Plantas que dão fruto, que dão flores e afins. Então é muito primordial nesse vídeo a gente destrinchar como são tratados cada desses dois grupos, né, de famílias, de espécies, enfim, né, como são tratados relacionados às técnicas que foram criadas do bonsai. Então assim, eu já vi, no começo da minha pesquisa eu vi muitas perguntas a respeito do bonsai, assim, relacionados a será que as técnicas japonesas são cabíveis a nós? E o clima? Né? O clima deles é totalmente diferente, então algumas coisas nós não vamos fazer aqui. E eu comecei a pesquisar bastante sobre isso e eu fiquei impressionado com os resultados da minha pesquisa. Primeiro, né, a primeira coisa, eu descobri que algumas nativas nossas foram para a Ásia, né, e quando o Japão começou a abrir para ensinar bonsai pós-45, pós a guerra, né, ele começou a abrir para alguns estrangeiros, tanto asiáticos quanto ocidentais, estudarem bonsai no Japão.
começou-se ali, né, uma migração, entre aspas, acadêmica para se estudar bonsai nas escolas, nos viveiros japoneses. E começou também todo aquele grau técnico que só pertencia ao Japão começou a viajar pelo mundo, né? Pessoas da Tailândia, do Vietnã, China e outras partes da Ásia também, Estados Unidos e afins, foram estudar no Japão. E isso é um fator primordial para que a gente entenda a minha linha de raciocínio. Por quê? Porque tempos depois, o que vai acontecer? Algumas nativas nossas vão para a Ásia, né? Principalmente tomadas ali por regiões um tanto mais subtropicais ou tropicais, e elas vão ser dominadas com maestria por essas pessoas, por alguns asiáticos vão ser dominados por maestria muito mais do que nós fazemos, né? Então foi pensando nisso, seguindo essa linha de raciocínio, que eu vi assim, qual técnica será que eles utilizaram, que eles aprenderam ali no Japão, né, que eles possam estar dominando as nossas nativas. E a gente não domina. Será que vieram muitos arremedos de técnicas para cá? Será que os nossos ocidentais, enquanto pessoas aqui, quando foram se comunicar a priori com os japoneses daqui, eles começaram a não ter uma comunicação, porque muitos não falavam japonês direta, uma comunicação bem clara? Aí depois eu fui mais a fundo e perguntei assim, qual era o grau, né, artístico e técnico dos bonsaístas daqui? Aí eu comecei a ver ali vários nomes, como o próprio Jiro Mizuno, Kojima, né? O senhor Hidaka Sensei, né? Que para mim era o mais técnico de todos, o próprio avô do Takeguma Seto, né? Quem mais? Deixa eu ver, o senhor Kodama, né? O senhor Kokishi, muitos outros, né? O senhor Hoshiba, o senhor Takeshima. Qual é o grau técnico deles? E eu descobri que o grau técnico de muitos chegaram nos anos 30, né? Muitos chegaram nos anos 30, alguns chegaram no final dos anos 20, alguns chegaram nos anos 50. Então, assim, eles chegaram aqui, né, e eles não tinham muita... As técnicas não eram tão apuradas. No Japão, algumas técnicas estavam sendo criadas, mas não tinham sido dominadas completamente. Existia, claro, uma cultura também de Amadori que tinha plantas um tanto mais maduras, e isso facilitou muito para que em pouco tempo tivesse plantas que já eram cultivadas como Hachinoki, bonsai e afins, e já colocasse as técnicas e ficassem com aquela estética bem satisfatória. Então, assim, o grau técnico não era tão elevado. Muitas pessoas, principalmente o grupo de Santo André, que era de bonsaístas e cacto, eles estudavam através de revistas. O próprio Hidaka-san também estudava por revistas, apesar de ter tido contato com o avô, né? Mas num bonsai bastante primitivo, numa época bastante que o bonsai ainda estava se formando enquanto o grau técnico elevado. Então a gente começa a perceber aí que eles vieram para cá, mas não tinham toda aquela evolução maravilhosa que aconteceu no Japão, tinham dominado aquilo porque foram em viveiros específicos. Tanto no Japão, quando viveiros específicos começaram a introduzir técnicas novas e apuradas, demorou um pouco a resistência do meio para que eles fossem e pudessem, né, ser espalhada pelo Japão essas técnicas. Eu vou dar o exemplo do Saishi Suzuki, que criou o Meikiri. O senhor Saishi Suzuki criou o Meikiri por volta de 1945. Ele levou na exposição, né, do ano, acho que depois de um ano, em 46 ele levou em uma exposição, não era Kokofu, né, eu esqueci agora qual era a exposição, mas eu vou colocar aqui na legenda. E ele levou ali, e as pessoas, ele contou toda a história, como tinha descoberto, que foi por acidente e tudo mais, e as pessoas tinham ele como posso falar assim, tinham aquilo como duvidaram dele. E ele teve que provar ano após ano, durante pelo menos uns 5 anos, que aquilo de fato dava certo. Isso adentrou os anos 50, então isso foi devagarinho passando para os viveiros japoneses, até que todo mundo compreendesse que aquilo era um resultado valia de fato. Um resultado que valia a pena ser incorporado e ser passado e perpetuado e adaptado não, mas melhorado e tudo mais com testes e afins. Então, isso daí demorou até os anos 50 para começar, né, alguns outros viveiros pegar todas essas técnicas dele, escrever alguns artigos, sair em revistas, enfim. Isso é o Meikiri, né, ou Tiny Ho, né, ou Tiny Ho. Então, assim, só para vocês darem um exemplo, como são as coisas. Aí, o grau de pessoas que vieram, principalmente nos anos 30, né, porque os registros do bonsai brasileiro, bonsais, praticando bonsaístas, são posteriores aos anos 30, né. Então, essas pessoas que chegaram nos anos 30 ali, e vieram assim, eles não tiveram muitos avanços que aconteceram no Japão. Não pegaram os avanços japoneses, não pegaram muito desses avanços.
e começaram a aprender aqui no Brasil bonsai por revistas, né? E assim, eles tinham dificuldade em se expressar em língua portuguesa, e no Japão também existe uma coisa chamada que é não verbalização do ensino, que é evidente, ele vai te explicar algumas coisas do teu sensei, mas muitas coisas no dia a dia, ele te mandando fazer as coisas, você vai ter que ter a sensibilidade de olhar, né, e falar assim, é dessa forma que faz, e devagarinho, por acerto e erro, você vai começando a perceber as pequenas formas bastante minuciosas a qual ele desempenha o trabalho. E isso é muito não verbalizado no Japão. E a gente não tem uma cultura dessa, do refinamento, do olhar refinado. Então, foi difícil. Então, na hora, né, de se reproduzir todas as técnicas que tinham aprendido, algumas arcaicas, outras por revistas e tudo mais, na hora deles colocarem para os ocidentais, a qual eles começaram a se influenciar, o que aconteceu? Aconteceu que muitas coisas não foram passadas, não foram destrinchadas de forma a entender tudo, né? Então, assim, muitas pessoas deram grandes passos para que a gente desse um grande passo, como é o caso do Carlos Tramuja, né? Carlos Tramuja é um ótimo bonsaísta, foi, né, para Mistral Bonsais, aí teve o contato com muita gente maravilhosa lá, então ele voltou e contribuiu de forma maravilhosa com várias técnicas que desconhecemos aqui. E os eventos também do senhor Romagnoli, de várias outras pessoas ao redor do Tomio, de várias outras pessoas ao redor do Brasil. Isso começou a trazer alguns estrangeiros para cá, sobretudo europeus, né? Algum outro japonês, aí tinha pessoas que já estavam com outro nível de estudos. Assim, o que eu consigo perceber com isso é que eu sempre prezei uma coisa, eu sempre gostei, depois de tentar entender ali alguns bonsais americanos, europeus e afins, tentar beber na fonte, né? No caso no Japão, para que eu conseguisse ter uma dimensão ampla da forma minuciosa, porque para mim a cultura deles é muito minuciosa. Aí eu vi que alguns americanos e europeus começaram a engolir certas técnicas e começaram a duvidar de se adaptar da sua forma, da sua maneira. E venderam para os locais que eles tinham influência cultural essas técnicas já, como posso falar assim, já diluída, digamos assim, da sua pura técnica ali. Então essa diluição foi acontecendo por cabeça e cabeça e veio uma influência também meio que do bonsai, meio estrangeirista, mas não era japonesa, era uma coisa já revolucionária moderna. Tendo todo esse quadro de análise, eu pude perceber uma coisa. Muitas pessoas duvidavam de técnicas que mal conheciam. E as pessoas têm, os brasileiros, os bonsais brasileiros, em sua maioria, têm vários arremedos de entendimento sobre técnicas. Eu estou falando de estéticas, eu estou falando de técnicas mais apuradas de cortes e afins. E aí vai uma pergunta muito básica, né? Para a gente dar um corpo de compreensão desse mito. A pergunta é: será que de fato Meikiri, Hagiri, Hagari, Metsumi, Hasuguri, Kasukashi, Susuba, entre outros, pertence ao Shohaku ou ao Zoki, né? Será que ele pertence ao Shohaku? Ou você pode colocar no Zoki, né? Para quem não sabe, vou fazer ali a reformulação. Zoki são plantas, então são plantas de folhas planas, né? E o Shohaku são plantas coníferas, tudo bem? Então eu preciso a gente entender, será que essas técnicas citadas que eu vou colocar aqui na legenda pertence apenas a um tipo dessa família aqui de grupos de espécies, pertence apenas às coníferas? Será que isso pode ser empregado nas decíduas? Então eu vou responder isso de uma maneira bem ampla. Sim, podem de fato, porque todo o sistema de observação a nível botânico-fisiológico depende de estímulos artificiais, cortes de jardinagem, de técnicas de jardinagem que remetem a respostas. E esses cortes e essas respostas estão vinculados a todas as espécies. Basicamente, se a espécie não tem um estímulo, um corte, né, e para ter um estímulo de resposta, então ela não vai servir para o bonsai, mas praticamente quase todas. O que vai mudar é o clima, né, a rega e alguns fatores da proporção do vaso, enquanto profundidade e afins. Isso vai mudar. Agora, as técnicas empregadas não vão mudar. Claro que você vai ter ali uns alicerces físicos diferentes. Vou dar um exemplo. Você vai ter uma agulha, né, em algumas espécies, né,
Você vai ter uma vela que vai formar as agulhas, que é uma especificação fisiológica, né, física daquela planta, né, que vai ser diferente em outras que vai ter uma folha plana, né? Então isso vai ser diferente. Agora, se eu falar que o hagiri é o corte de uma acícula ao meio para diminuir para a entrada de luz, de ar e para diminuir algumas atividades hormonais. E falar também que o corte ao meio hagiri, né? Hagiri é o corte no meio de uma folha plana. São basicamente as mesmas coisas, só com entendimentos específicos para cada fisiologia física, né, ali, né, entendimento de botânico, né, é porque a planta ela emana, na sua forma física, coisas diferenciadas de outras, né, tanto da Shohaku quanto a Zuki, né. Então, assim, é a mesma coisa, só que a gente vai estar lidando com situações diferentes, né. Então, a gente consegue perceber aí que a gente consegue, de fato, eu via muito gente falando isso, né? Quer dizer, eu via muita gente falando não, mas quando eu começava a ler sobre pinheiro negro, eu falava, pinheiro negro é equilíbrio de massa verde, você tem que ter uma planta toda equilibrada. Mas dificilmente eu vi alguém falando que todas as plantas, toda a técnica do bonsai tem que ter plantas bastante equilibradas. E eu estou falando de todo tipo de planta, até as nossas nativas. Você vai fazer um piteco, você tem que ter um piteco equilibrado. Se ele tem força basal, você vai ter que fazer o quê? Um balanceamento. Uma ponta mais forte, né, e a base um tanto mais fraca. Se ele tem força apical, né, nós temos uma nativa que tem força apical, aí então vai ter que ser o Ichi-Nissan, que são os primeiros galhos, né, Ichi-no-Eda, Sanoeda, então, enfim, os primeiros galhos tem que ser mais forte do que a ponta, né, porque a capacidade da ponta vai ficar mais forte. Então você tem que ter todo esse equilíbrio. Isso acontece tanto com as plantas Shohaku quanto com as Zuki, né, que são plantas coníferas e plantas de folha plana, né? Então isso acontece mesmo com as duas plantas, né? Então a gente tem que entender que sim, isso é mito. As técnicas japonesas são cabíveis até as nativas. Como eu provo isso? É simplesmente que todo mundo que foi estudar, todas as pessoas que foram estudar no Japão pós-45, asiáticos, até das regiões mais tropicais ou subtropicais, voltaram para os seus países de origem e eles fizeram bonsai magníficos, porque eles pegaram um corpo de técnicas, adaptaram ao seu clima específico, mas fizeram toda essa questão de equilíbrio de energia, de estímulos para fazer o backbone, né, que é a volta da massa verde, que é chamada de futokorime no Japão, que seria a compactação, né? Isso tudo tem que acontecer. Isso é do sistema técnico do bonsai, né? É tu fazer quando a planta já está formada, bem distribuída em galhos, você fazer uma espécie de equilíbrio de energia, de forças, baseado em quê? No tamanho das folhas. Você tira as folhas maiores, né? Tem uma parte que está mais forte, então você vai deixar um número de folhas menores do que as outras. Você consegue fazer isso em plantas Zoki, né? Que são plantas de folha plana. Assim como no pinheiro é muito cobrado também. Os fatores fisiológicos é que algumas plantas eu posso iniciar, eu posso começar de novo, eu posso fazer uma estaca, eu posso depenar ela, começar lá do zero e ela vai brotar e eu vou fomentar toda a estrutura de volta. Já algumas plantas, que são as Shohaku, algumas plantas não dão de madeira velha, né? Não estimulam o crescimento do futokorime, do broto para trás, né? Que é a compactação. O caso do Hinoki. O Hinoki, você não consegue fazer esse tipo de compactação nele. Então você vai ter que manter a força nas pontas. O pinheiro negro você consegue, mas existe ali, lendo tudo, toda a lignificação da planta, né, da extensão do galho, você vai conseguir, que você vai perceber que ao longo que o galho, a madeira vai ficando mais velha, vai ficando mais difícil ter esse estímulo. Então, você consegue, mas você vai ter que ficar muito mais atento a esse equilíbrio da ponta, da força da ponta da árvore. Então, é primordial que nós compreendamos assim praticamente todas as técnicas japonesas para nós dominarmos. Eu vou colocar algumas fotos de plantas que são asiáticas, são nossas nativas, né? E foram bem administradas, tem uma ramificação boa, né? Além de ter uma ramificação boa, tem um limbari bom, né? Tem uma limpeza muito boa ali, porque eu conversei com uma pessoa de Taiwan
e ele tinha uma jabuticabeira, um bougainville bastante bonito, e ele me falou que a alma, o coração, né, do cultivo do bougainville, que eles tinham notado lá em Taiwan, era um tronco bem limpo, sempre manter o tronco limpo. A saúde da planta depende muito disso, né? Coisa que nós brasileiros pecamos bastante. Às vezes tem planta até magnífica, bonita, tem um potencial maravilhoso, só que a limpeza do tronco faz com que a planta entre em declínio, então a gente não consegue manter ela durante muito tempo. Então a saúde do tronco, assim como o aço não gosta de feridas abertas, né? O bougainville, ele quer, né? Ele necessita ali dessa espécie de limpeza. Então, assim, foram coisas que eles perceberam. Mas evidente que ele tem uma cultura de aprendizado que foi no local cultural onde a técnica chegou no topo, né, do desenvolvimento, colheu lá e conseguiu converter aquilo e dominar as espécies suas nativas tropicais das suas regiões e até as espécies também que vinham de outras regiões, mas tinham, né, são tropicais e tinham particularidades similares a estas. Então as técnicas foram bem empregadas, porque foram bem compreendidas, bem explanadas, né? E eu não vou entrar muito no mérito das técnicas, explicando cada uma aqui, mas você vai perceber de fato, né, que a gente não dominou. Então, lá atrás eu expliquei sobre essa espécie de dificuldade, né, de medir o grau artístico dos que iniciaram o bonsai aqui, e toda essa falta de comunicação, tanto porque é uma coisa cultural da não verbalização, né, das escolas ali, dos viveiros japoneses, mas também, né, o problema da língua, né, e da compreensão, a sensibilidade do aluno aprender aquilo através da observação. Foram uma série de fatores, não foi culpa de ninguém, foram fatores socioeconômicos também que fizeram isso. Eu não quero aqui estar culpando ninguém, porque isso daí na verdade é uma análise, a gente fez muita coisa bacana, muita coisa, a gente tem um grau de bonsai que a forma que chegou aqui, que tá bom, né? Mas a gente precisa melhorar mais, muito mais. Eu sou fã de vários bonsaístas brasileiros, não vou citar aqui nomes, mas sou fã de muitos bonsaístas brasileiros que fazem muita coisa boa com o que tem, né? Mas é preciso que a gente compreenda que algumas coisas são mitos. Então, assim, vocês querem dominar nossas nativas, né? Então, a gente tem que dominar primeiro, né? A gente tem que dominar todos esses laços aí de técnicas, né, japonesas, no seu âmago mesmo, no coração do negócio, no núcleo ali. E toda a disponibilidade e compreensões das variações dessas técnicas, a gente tem que compreender. Só assim a gente vai saber adaptar. Sem compreender, a gente não vai dominar. A gente vai chegar perto, a gente vai mostrar uma foto bacana, mas quando tiver a planta ao vivo a gente vai ver uma série de problemas. A gente não vai... Não que também a gente tenha que... nunca vai se contar uma planta perfeita, mas a forma de... Às vezes tu tem uma planta que não está tão... Está bem refinada e isso até cobre um defeito possível que a planta tenha. Então, é mito isso. Volto a repetir. Mito, né? Podemos usar técnicas, sim, né, dos cortes em plantas shohaku, né, em zoki, que são plantas, né, umas são coníferas e outras são umas plantas de folha plana e tudo mais. Podemos usar. Isso daí eu vi há muito tempo atrás, não, as técnicas japonesas não podem ser empregadas aqui, mas é mito. Esse é o primeiro vídeo, né, da série de vídeos Mitos do Bonsai Brasileiro. Agora segue aqui algumas plantas que foram usadas técnicas tradicionais, né? Técnicas tradicionais entre aspas, né? Mas com sua atividade local. Tudo bem? Obrigado e se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal. E é isso. Valeu!